Olá, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso, nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. A aula de hoje tem o número 41 e trata do capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Vamos ver o texto de hoje e algumas controvérsias que eu gostaria depois de dividir com vocês todos, queridos alunos, sobre o texto. Mateus 8, capítulo 8, versículos 15 a 48. Se vosso irmão pecou contra vós, ide falar-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, terei ganho um irmão. Se, porém, não vos ouvir, tomai ainda convosco uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento das duas ou das três testemunhas, toda a palavra se restabeleça. E se ele não vos atender, dizei-o à sinagoga. Consideram como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vamos à interpretação desse texto. Se vosso irmão pecou contra vós, falai-lhe sobre a falta em particular. Ou seja, falar em particular é uma proposta de conciliação a dois, sem qualquer conotação de humilhação, sem qualquer tendência a depreciá-lo. Segundo, se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Se, porém, não vos ouvir, tomai ainda convosco uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a verdade se estabeleça. Aí, nesse momento, a proposta de conciliação sofre o respaldo de duas ou três testemunhas. Quer dizer, o indivíduo que está tentando a conciliação, está tentando o entendimento, ele agora tem duas ou três testemunhas que veem o seu desejo maior. E se ele não vos atender, dizei-o à sinagoga. Considera-o como gentio e publicano. Ora, todas as questões jurídicas eram afetas às sinagogas. As sinagogas tinham um lado religioso, tinha um lado moral, tinha um lado que propunha a justiça, né? Determinava a justiça daquela comunidade judaica. Porém, quando Jesus diz, considera-o como gentio e publicano, nós vamos entender que gentio é a designação dada para os estrangeiros entre os hebreus. Quer dizer, é um estrangeiro, né? E publicano nada mais era que o arrecadador de impostos de Roma, o cobrador dos rendimentos públicos. Um era um estrangeiro, o outro era um homem até abominado, porque era um cobrador dos impostos que eram altíssimos, e os judeus muitas vezes queriam fazer essa questão de cobrança de impostos uma questão também religiosa. Mas, de toda forma, tratar como estrangeiro ou tratar como publicano é uma real expulsão daquele indivíduo da sociedade judaica, da sociedade religiosa. Então eu indago a vocês, é possível Jesus tomar um ato punitivo, discriminatório, que expulse um indivíduo de um seio social quando ele traz a mensagem da universalidade do amor, de toda a filiação ser comum a Deus, da união, da fraternidade?
mesmo que esse indivíduo seja recalcitrante e resistente a qualquer entendimento? É possível Jesus chegar a esse ponto? Bom, então nós temos que, nesse contexto, que não é muito fácil, e é difícil acreditar que Jesus faria isso, temos aqui primeiro um lado moral. Quer dizer, o indivíduo, ele não quer aceitar a conciliação. Ele permanece numa situação de hostilidade. Então, nesse sentido, metaforicamente, ele sai do âmbito da proteção de Deus, porque ele vai com a sua conduta, se opor às leis divinas da justiça, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, etc. E se nós caminharmos fora da moral a ver nível social, pode ser que esse indivíduo cometeu uma ação muito danosa à sociedade. Pode ser um criminoso, pode ser um sujeito de difícil tendência. Mas, nesse caso, é um caso genérico. Então, nós não podemos dizer que é criminoso ou que não é, que cometeu um ilícito ou não é. Mas é um caso que tem um afetamento social, tem um efeito social e, por isso, ele tem que ser afastado. Bem, como é que nós vamos responder essa pergunta? Essa pergunta pode ser respondida aqui por São Luís, numa mensagem que ele deu ao professor Kardec no ano de 1860 em Paris, que diz o seguinte: haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Quer dizer, a circunstância que nós temos que mostrar o mal dessa pessoa, o mal que ela está fazendo? Resposta de São Luís: essa questão é muito delicada. E aqui preciso apelar para a caridade como compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outras as conheçam. Então, é o caso aqui de Jesus. Se esse indivíduo estava com a sua conduta moral prejudicando a si próprio, mesmo não querendo conciliar, permanecendo no sentido de hostilidade, aquele é um problema dele, pessoal dele. Mas vamos sair disso e vamos respeitar a conduta dele. Porém, se as imperfeições podem prejudicar outras pessoas, além de 1, 2, 3, é preferível o interesse de grande número de pessoas do interesse de apenas uma. Então, se ela está prejudicando agora a comunidade, nós temos que julgar se essa questão dela deve ser levada à comunidade, porque ela já está prejudicando outras pessoas. Há interesse em certas circunstâncias de desmascarar a hipocrisia e a mentira, para se tornar, pode, nesse caso até, esse fato de colocar de público para a comunidade a mentira e a hipocrisia, pode até se tornar um dever, uma obrigação. Quer dizer, o indivíduo não deve deixar o quê? O mal prosperar. Vocês nunca podem deixar o mal prosperar. Portanto, é preferível que um homem caia e que vários sejam enganados. Assim se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Muito bem. Então, nesse caso, que Jesus diz, leva o indivíduo a sós primeiramente, chama 2 ou 3 testemunhas, fala da sua conciliação
E se o sujeito é recalcitrante, resistente, o leva à sinagoga, que é o pleito, é o fórum próprio para esses tipos de contestações e de litigâncias, Jesus está conduzindo de acordo com as normas da cultura judaica de então. Mas ele não poderia só seguir as normas da cultura judaica, porque a visão dele era uma visão transcendental, era uma visão que via muito além dos que os homens achavam como justiça ou como princípios. Ele tinha visões muito maiores do ponto de vista espiritual e pela magnitude do seu espírito. Então, nesse sentido, se ele diz que esse sujeito vai ser tratado como uma espécie de degradado, vai sair da sociedade tal como um publicano ou tal como um gentio, que os judeus eles não comiam com outras pessoas fora da sociedade deles, a não ser com os próprios judeus, com os próprios congêneres dele, patrícios dele. Eles não admitiam vida privada com outros indivíduos. Enfim, e discriminavam mesmo esses outros indivíduos que não eram judeus. Então, nesse sentido, nós temos que ter a sensibilidade fina. E como São Luís diz, porque há certos momentos que a gente tem que falar a verdade, que constitui até um dever, para que aquela comunidade não seja prejudicada por uma só pessoa ou por outras pessoas. Não é? Deve permanecer o quê? O interesse da maioria das pessoas e, naturalmente, o interesse para o bem. Então, esse é um dos casos mais difíceis que eu passo para vocês, porque amanhã nós vamos falar um caso altamente mais difícil também, que é quando Jesus diz para Pedro, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Jesus responde, não te digo 7, mas 70 vezes 7. O que significa isso? Perdão eterno? Como é que é esse perdão eterno? De que forma? Se der um perdão eterno, a sociedade vai se desagregar, porque os maus sendo perdoados e persistindo na sua hostilidade, na sua maldade, eles vão destruir o sistema que vivem. Então, são casos que a gente tem que trabalhar com muito carinho e muito cuidado. De toda forma, amanhã nós voltaremos, ficando apenas o que Jesus finalizou, concluindo nesse texto. Tudo que ligardes na terra terá sido desligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a causalidade vem do céu, a causa primária é o espírito, tudo que acontece no mundo espiritual refletirá na terra. A terra é um reflexo do pensamento e dos atos dos espíritos, basicamente da vontade de Deus, nosso Pai, em que a prevalência da vida espiritual se mantém sobre a vida material. Eu espero ter encaminhado vocês, eu espero que vocês fiquem com muitas dúvidas sobre isso, muitos questionamentos, tá? Porque nós temos que proceder dentro da justiça. E a justiça, no Espiritismo, diz, Allan Kardec pergunta o que é ser justo, e o Espírito responde, é não prejudicar o próximo, não ir contra o direito do próximo. Isso é sério, mas é verdade. E se nós formos justos, nós seremos naturalmente bons, porque jamais prejudicaríamos o próximo. Quanto ao perdão, ele vai ter que ser avaliado até que limite a gente perdoa, porque isso é um ato do espírito, perdoar, mas até que limite a gente deixa o indivíduo que nós perdoamos continuar nas suas ações. Porque o conflito das pessoas é essa. Perdoa e acha que pode conviver com a pessoa que perdoa. Mas muitas vezes essa pessoa não serve para ela. Não serve, então ela entra em culpa, ela quer conviver, ela quer ficar ligada. Ela acha que está sendo impiedosa, ela acha que está tendo desamor, ela acha que não está sendo caridosa. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele disse perdoa, mas ele não disse perdoa e convive. Então isso é um aviso aí para muitas pessoas que fazem culpa porque acham que perdoando deve voltar a conviver, deve ser amigo, quando
naturalmente ou por alguma injunção mais futura, as coisas vão voltar, ela vai ser outra vez prejudicada e outra vez vai se amargurar. Que Deus nos abençoe e amanhã nos veremos. Graças a Deus.